Existem coisas que, por serem princípios, são imutáveis e irrevogáveis, e outras coisas são adaptáveis segundo a fase que você está vivendo. Pô. Então, por exemplo, eu estou numa fase hoje que eu não preciso estar tão acelerado. Então, por exemplo, teve fase da minha vida que se eu tivesse que estar até 3 horas da manhã gravando, trabalhando, eu estava. Hoje não, hoje eu quero deitar às 10h30 da noite. 10h30 eu quero estar deitado em casa. Eu desacelerei algumas coisas por causa da fase que eu estou. Ou seja, você pode adaptar algumas coisas. Antes de vir para cá, a gente está gravando pela manhã aqui, eu acordei cedo, fui treinar, coisa que não era parte da minha disciplina há anos atrás. Começou de 1 ano e meio para cá. Eu comecei a adaptar a fase que eu estou. Falei, poxa, se eu não cuidar mais do meu sono, se eu não desacelerar mais, mente muito ativa, vamos fazer, vamos empreender, vamos evento, vamos... alguma coisa eu vou perder. Ou saúde física, ou saúde emocional, ou família. Eu estou criando 4 filhos maravilhosos, cada um em fases diferentes, eles têm idade diferente, então eles exigem de mim um tempo diferente. Então eu tive que tomar uma decisão, eu preciso desacelerar um pouco, os negócios estão caminhando bem naturalmente, fruto de anos de muita aceleração, senão não estariam caminhando. Então, ao invés de vou acelerar mais, eu estou numa fase de desacelerar um pouco, em termos de tempo, para criar meus filhos, para cuidar da minha saúde. Isso não quer dizer que eu não estou trabalhando, quer dizer que eu estou selecionando horários. Isso é uma coisa que mudou. Minha forma também de enxergar crescimento financeiro mudou muito. Por causa da fase. Por exemplo, a fase de construção é uma fase que 50% de toda a minha energia é só para ganhar dinheiro. Literalmente. 50% de toda a minha energia era eu preciso crescer, eu preciso evoluir, os cursos têm que dar mais. Só vendeu 100 mil livros? Não, quero 1 milhão de livros. Eu foquei muito no crescimento financeiro durante alguns anos da minha vida. A fruta até da quebra que eu passei. Eu falei, nunca mais eu quero passar por essa quebra. E detalhe, eu foquei no crescimento financeiro sem aumentar minhas despesas. Aqui é um segredo muito importante de prosperidade financeira, né? Então, eu e Janine, a gente conseguiu ficar por anos morando de aluguel, com carros simples, sem fazer viagens caras, sem gastar com nenhum tipo de luxo, mas ganhando dinheiro. Foi uma decisão que a gente tomou de segurar um tempo até que os nossos investimentos estivessem pagando nossas contas. Quando isso começou a acontecer, a gente soltou um pouco o freio. Hoje eu já não me preocupo tanto com isso, ou seja, hoje talvez a minha energia para dinheiro seja 20% de tudo que eu faço. É mais ou menos isso. Antigamente era 50%, 60% da minha energia toda ia para número. Então, é lógico que é uma fase. Pode ter fase no futuro que eu vou voltar a querer produzir mais financeiramente? Pode. Pode até diminuir. Falar, não, já... Cada um tem um nível de ambição de acordo com o seu propósito. Então, o meu propósito de vida, que é treinar pessoas para viverem melhor na Terra e entenderem da eternidade, para isso tem que entender de espiritualidade, não exige recursos bilionários, mas exige recursos milionários. Opa! Então, chega uma hora que você está trabalhando na casa dos milhões, você tem que decidir se você vai partir para os bilhões, é um outro jogo, é uma outra energia, são outros princípios, ou se você entendeu quem é você, qual é a sua identidade, qual é o seu propósito, e aqui tá bom. Eu, quando digo tá bom, não é se conformar, a gente sempre vai querer crescer, mas é crescer dentro de um limite. Então, quando eu boto o pé no freio para cuidar da minha família, eu sei que eu tô abrindo mão de dinheiro. Porque se eu estivesse viajando hoje, eu estaria fazendo dinheiro. Se eu estivesse aceitando palestra, a gente já se topou em várias palestras. Quantas palestras corporativas a gente faz pelo Brasil? Isso é muito dinheiro que entra. Né? Quantos livros a gente vende? É muito dinheiro que entra. As pessoas, às vezes, não calculam isso. Então, quanto mais eu estiver rodando, mais dinheiro eu estou fazendo. Aí eu vou diminuir minha energia financeira para poder me dedicar a coisas que eu considero mais importantes a longo prazo, já que eu não estou passando nenhum tipo de aperto. Se eu estivesse passando aperto, estaria correndo atrás de dinheiro. A gente não pode fantasiar. Chega de fantasia. O dinheiro não é importante, o que importa é o propósito. Se estiver passando fome, eu já passei. Gente, não vem com essa. O dinheiro ele vai perdendo a importância emocional à medida que você ganha. Exato. Se você for um cara equilibrado, uma mulher equilibrada, uma pessoa equilibrada, à medida que você vai ganhando, o dinheiro vai perdendo toda aquela graça que tinha, você vai entendendo o propósito dele, que é servir a tua missão na Terra,
né? É te dar possibilidade, agilidade, conforto, tempo para você fazer o que tem que fazer, né? Então, hoje o que mudou, o que eu mudei, o que eu adaptei foi isso, minha energia financeira e meu tempo. O que eu não mudei? E aí é uma questão de identidade. Há 10 anos, eu descobri claramente quem eu era. Ou seja, eu tô com 43, eu tinha 33 anos. Até meus 33 anos eu não tinha noção de quem eu era. Eu tinha só indícios. Mas qualquer oportunidade que aparecia para mim, eu entrava. Qualquer amizade estava bom. Qualquer dinheirinho era suficiente. Porque eu não sabia quem eu era. Quando você descobre quem você é muito mais fácil dizer não para tudo aquilo que confunde sua verdadeira identidade. Então eu descobri que eu sou um cara de família, por exemplo. E para você ser um cara de família, você tem que dizer não para muita coisa. Exato. Né? Tem muita gente que fala assim, pô, mas o casamento é uma prisão. Exatamente. Esse é o objetivo do casamento. Segurar todo o instinto animal que a gente tem. Senão a gente não ganharia dinheiro se a gente não fosse casado. A gente estaria gastando com os prazeres. Você pega os nossos amigos solteiros que estão tentando, eles estão gastando com os prazeres. E os prazeres não foram dados ao ser humano para serem usados de forma descontrolada. Mas é impossível, quando você não tem família, ou diria quase impossível, você controlar os prazeres. Com dinheiro na mão, prosperando, vai controlar os prazeres? Duvido. Então você vai ser escravo dos prazeres. Por quê? Porque o prazer, diz a Bíblia, é um poço sem fundo. Vamos supor que o problema do cara, como o problema de muitos de nós, é sexo. Quer muito sexo. Beleza. Ótimo. Então, vamos ceder aos prazeres. Vamos fazer um acordo, né? Vamos fazer um acordo com a nossa família. Falar assim, ó, deixa só uma semana eu fazer tudo que eu quiser. A mulher, tá bom, pode fazer tudo que você quiser. Uma semana, te dou o passe livre. E durante essa semana, então, eu vou fazer sexo todos os dias, com pessoas diferentes, com quem eu quiser, com quantas pessoas eu quiser. Ótimo, beleza. Depois de uma semana, meus prazeres são neutralizados ou eu sempre vou querer mais? Ou seja, agora eu perdi a vontade de fazer sexo, não preciso mais sair com ninguém. Eu acho que vai continuar. Senão, não existiria amante. O cara só ia numa prostituta, resolvia o problema e nunca mais procurava ninguém. Não, ele vai querer aquilo, vai virar uma dependência. Bom, álcool, a dependência de álcool, de drogas. Cara, eu tô com muita vontade de usar droga. Uma vez, pronto, matei minha vontade, ou é um poço sem fundo? Você vai sempre querer mais. Então, tem um versículo em Provérbios escrito pelo sábio Salomão que diz o seguinte: achaste um pote de mel, que era o prazer da época, não coma muito. Porque você vai acabar vomitando e vai perder todo o prazer naquilo. Então, a graça da vida são os limites dos prazeres. A graça da vida são os limites dos prazeres. Então, não é que Deus nos proíbe dos prazeres, é que Ele coloca alguns limites. Por exemplo, sexo, pode. Com a tua mulher. Aí Ele fala, qual é o limite? Não é com qualquer um. Entendeu? Vinho, tudo bem, mas você vai conseguir tomar uma taça, 2 taças, ou você vai ser o cara que vai partir para cachaça e vai ficar caindo na rua? Então, todos os prazeres bíblicos têm limitações. Para quê? Para o ser humano não se autodestruir, porque o prazer faz com que a gente se autodestrua.